Eu vou chamar o jornalista Cláudio Teran. Ele chega a trazer a sua análise no Entendendo a Notícia de hoje. Na tela, roda aí. Entendendo a Notícia, com Cláudio Teran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes e seguidores do Sistema Maior de Comunicação. O encontro pessoal e presencial realizado no domingo em Kuala Lumpur entre o presidente Lula e o presidente Trump repercutiu em todo o mundo, o que mostra que o Brasil não é qualquer país, muito menos o Brasil é quintal dos Estados Unidos. Mas alguns pontos precisam ser colocados para o amigo ouvinte mais atento. Os repórteres brasileiros, provavelmente pautados pelas suas chefias, passaram vergonha nos primeiros 10 minutos da reunião, que foram abertos a perguntas da imprensa. A insistência em Bolsonaro é absurda, porque o ex-presidente não é assunto de política de Estado em reunião bilateral de duas potências e de duas lideranças. Não é mesmo. E não é porque o ex-presidente só pensa, só se move e só se moveu a vida toda pelo interesse próprio e pelo interesse pessoal. A insistência dos repórteres no que não estava em pauta acabou servindo para que o Trump desse respostas mal educadas a eles, dizendo coisas do tipo: perguntas chatas, perguntas inconvenientes, vocês não têm outra coisa para perguntar, não? Tudo bem, é preciso recuar um pouco no tempo para um outro aspecto que não foi dito, porque é impressionante como, na hora de informar sobre o que está acontecendo, a gente sente o despreparo de profissionais. Porque, para além dos repórteres que estavam lá pautados, nós tivemos a desinformação dos comentaristas, aquela turma que escreve e que fala principalmente na televisão. Reunião bilateral de duas lideranças que representam seus países é principalmente uma imagem. O objetivo é destravar. Então, aquela foto dos dois apertando as mãos, ela tem uma simbologia. Ela significa, olha, tá tudo bem entre os nossos países, as portas estão abertas, vamos começar agora as negociações. Negociação não é feita pelas pessoas ou personas dos presidentes. Quem faz isso, quem lida com os pormenores, é a equipe técnica de um lado e de outro. E é por isso que ali na reunião, além dos tradutores, tinha também representantes do Tesouro dos Estados Unidos e do Tesouro do Brasil, da Chancelaria dos Estados Unidos e da Chancelaria do Brasil. Teve um repórter que chegou a perguntar assim: então as tarifas já vão ser suspensas hoje? Ora, isso não é assim que funciona. Para além disso, vamos ao que realmente interessa. A reunião foi muito positiva para o Brasil. Primeiro, porque o telefonema foi o Trump que teve a iniciativa. E agora a reunião foi combinada entre os dois países, para que os dois presidentes se encontrassem. Nenhum analista que eu escutei no domingo, inclusive perdendo o meu tempo, já que era meu horário de folga, nenhum disse uma frase básica: quem começou tudo isso não foi o Brasil. Estava tudo bem na relação do Brasil com os Estados Unidos. Quem começou foram os Estados Unidos, movido, o país do Trump, pela mentira disseminada por um deputado federal brasileiro que está há quase um ano nos Estados Unidos tramando contra o país. Se Eduardo Bolsonaro fosse um deputado americano e estivesse no Brasil tramando contra os Estados Unidos, ele seria condenado à morte lá. Ele sentaria na cadeira elétrica e viraria churrasco. Aqui no Brasil, sequer o Congresso Nacional fez o seu dever de dizer: ô Eduardo, ou tu para ou tu vai ser caçado. Não, esse cara até hoje não foi caçado e o Conselho de Ética não vê nada demais em um traidor com mandato estar no exterior traindo o nosso país. E por incrível que pareça, foi a essa pessoa inicialmente a quem o governo americano
deu trela e deu crédito, estragando as relações de mais de 200 anos entre Brasil e Estados Unidos. E agora, o que está acontecendo é que o Trump sentou-se naquela cadeira com o presidente Lula para conversar com a corda no pescoço, porque o tarifaço prejudica o Brasil, sem dúvida, mas prejudica muito mais aos Estados Unidos da América, porque os nossos produtos que os americanos precisam, gostam e consomem, como o nosso suco de laranja, a nossa carne, o nosso café, ficaram muito mais caros para os americanos. E não tem quem compreenda a razão. Bolsonaro é a razão? A prisão de Bolsonaro seria a razão? Porque não tem outra. Não existe uma mudança, uma questão plausível para justificar. E isso foi uma das coisas que o presidente Lula falou para o presidente Trump. Não há motivo nenhum para inimizade entre os nossos dois países, assim como não há razão para que o tarifaço seja mantido, porque o Brasil tem déficit e não superávit com os Estados Unidos. O Brasil perde vendendo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é que ganham comprando do Brasil com tarifas baixas, custos baixos para o consumidor americano. Isso tem que ficar claro para evitar a confusão mental do excesso de informações que a gente ouve. Para a extrema-direita brasileira foi uma paulada essa reunião. Eles não têm mais o que dizer, nem têm mais o que fazer, porque ao fim e ao cabo, a verdade é que prevaleceu. E o que o Trump disse foi o seguinte: olha, vamos cuidar aqui dos nossos interesses, acabou a brincadeira, agora é hora de negociar. Tem um ponto delicado nessa história, que é a tal da Lei Magnitsky, que também não faz nenhum sentido como o tarifaço não faz. Ou seja, punir juízes, magistrados do Brasil com uma lei americana que restringe acesso a bancos, a viajar para os Estados Unidos, porque os magistrados brasileiros cumpriram a lei brasileira e aplicaram a lei brasileira contra criminosos? Isso é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. Não tem como aceitar isso e achar que isso é normal. E os Estados Unidos precisam recuar em relação a isso. Finalizo dizendo que o presidente Lula ontem, não precisa você gostar dele, mas compreenda, Lula teve uma posição de estadista, de chefe de Estado, defendendo o interesse brasileiro, defendendo o interesse nacional, sem o complexo de vira-latas da extrema-direita brasileira. Isso precisa ser compreendido pela sociedade como um todo. A extrema-direita quer que o Trump venha bombardear o Brasil. O Lula foi lá para dizer a ele que o Brasil é um país igual a todos os países soberanos. O Brasil não baixa a cabeça para ninguém. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação. Entendendo a notícia, com Cláudio Teran.